qual aprendizado que você teve, né, pensando até nos seus filhos, para em algum momento não replicar uma fala que possa ser racista? Sim. Né? Qual aprendizado que você teve com isso? Assim, um aprendizado gigantesco, né? Uma coisa assim que eu sempre fiquei muito tranquilo é porque isso nunca aconteceu no ambiente de casa, assim, nunca eles teriam algum tipo de referência dessa forma. Então, assim, e é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Eu e a Camila, a gente realmente trabalha muito desde antes, assim, não é porque aconteceu, mas desde antes a gente sempre foi muito nessa questão, não só nessa questão, mas qualquer tipo de preconceito, tanto com gênero ou com qualquer outro tipo, porque as crianças elas absorvem muito e assim elas são muito diferentes. Então, num colégio que você tem numa sala 30 alunos, cara, você tem 30 famílias diferentes ali que você pode ter desde pessoas que pensam igual a você, como pessoas que pensam muito diferente. Sim. E a gente sabe como é o ambiente familiar. A gente frequentou escolas. A gente, na nossa época, não chamava de bullying, mas tinha sempre aquela provocação, ou tinha aqueles que xingavam mais ou que queriam sobressair por agressões verbais, né, ou até físicas, que, cara, é super normal, né? Não deve acontecer, não deve, mas acontece. Então, assim, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Vai acontecer, né? Algum tipo de agressão verbal, de algum tipo de rusga na escola, os seus filhos vão fazer ou vão sofrer. Assim, a gente tem que educar eles com o máximo que a gente puder, né? Para eles serem os que sofrerão, né? Porque alguma coisa sempre vai acontecer, mas eles saberem lidar com isso, saber o que está errado, o que está certo, como reagir e tal. Então a gente sempre foi muito em relação a isso. E quando aconteceu, realmente foi uma coisa assim completamente fora de conexão com tudo que eu sou, que eu sempre fui, mas realmente num contexto que se passou, eu compreendo 100% do que aconteceu, a forma que aconteceu, a proporção que tomou, porque realmente no contexto que ficou um negócio assim, cara, você pega só a frase e fala, cara, Você pega só que aquele maluco corte isso aí, ali. esse cara não pode estar falando comigo aqui. É mais ou menos isso, né, na época, né, Sim, já faz 2 anos, graças a Deus já muita coisa já foi explicada e aquilo que a gente falou, né, uma fala não pode te resumir, né, assim, acho que é um conjunto de coisas. Se você falou que aquilo lá não te representa, você tem que provar que aquilo não te representa. E é isso que eu faço a minha vida inteira, assim. Então, assim, desde antes, aí teve acontecimento, e depois. Então, assim, quem quer entender como um todo, cara, beleza, aquilo lá realmente aconteceu e foi um negócio desconexo. Agora, tem gente que, se você analisa o todo, você fala assim, cara, não é uma coisa pontual, já aconteceram. Então, assim, eu sempre tive muito tranquilo em relação a isso, né? Porque eu sempre soube o verdadeiro contexto e eu sempre soube quem eu fui, quem eu sou, né? Claro que com o acontecido se aprende na marra, você aprende que apesar de você não ter tido intenção, você pode ter feito alguma coisa errada e aí você busca informação, e foi isso que eu fiz muito. Então eu fiz live, fiz entrevista com gente do movimento. Cara, eu quero entender, porque assim, eu era o cara mais anti que eu me conhecia. E hoje eu estou sendo acusado de ser a coisa que eu odeio. Então, assim, né? Assim, claro que as pessoas não têm obrigação de te ensinar, mas é isso, né? Eu fui atrás de informação, eu quis conversar sobre isso e dar luz a isso, né? Para as pessoas terem um espaço para falar sobre isso, que é mais importante, né? Porque tem muita gente que não sabe, né? Às vezes não é uma coisa proposital. Mas, sim, resumindo, aprende muito, aprende na pancada, né? Não deveria ser assim, mas nesse caso foi. E a gente redobrou ainda essa atenção a essas coisas com eles, assim. Então, qualquer coisa que eu vejo que pode destoar, assim, sabe? As crianças, elas, às vezes elas não têm a maldade, mas elas não sabem como falar. E às vezes ela vai falar do jeito que ela ouviu na escola. Agora, se ela fala do jeito que eu ouvi em casa, tá tudo tranquilo. Porque essa é a parte eu garanto. A gente está garantindo. É isso que você tem que fazer. Você tem que garantir que na sua casa, que é a maior referência dos seus filhos,
ele não vai fazer alguma coisa da forma errada, né? Sim. Por quê? Porque você tem que passar por exemplo, é isso aí. Então, assim, eu agradeço muito, assim, as crianças nem serem tão grandes na época. Assim, cara, as crianças, se fossem maiores, eu acho que eles teriam sofrido mais, porque eles teriam se inteirado do que tinha acontecido e tal. Então, assim, mas 100% dos meus amigos, de quem me conhecia, da minha família, sabia que aquilo era uma coisa, cara, surreal, né? Ter acontecido com você e tal. Mas voltando, é isso. A gente redobrou as atenções, redobrou a forma de trabalhar isso com eles, de estar sempre repetindo, se tiver alguma dúvida, você pergunta, você não fala, você... Sabe? Se você... Não estou nem falando nessa parte de cor, de raça, mas de qualquer assunto. Exatamente, né? de gênero, sabe? Eu sempre fui assim, pô, pai, não, eu não quero azul, quero... Sabe, eu nunca fui daqueles pais, não, o menino é azul. Cara, não, cara, o Bernardo quer um negócio rosa, qual que é o problema? Rosa, qual que é o problema? E assim, as crianças às vezes falam, não, mas isso não é coisa de menino. Cara, eu falei assim, cara, ele quer brincar com isso, deixa ele brincar. Não tem... Então a gente sempre foi muito nisso. E hoje eles são muito tranquilos em relação a isso. Sim, eu não vejo eles terem esse tipo de... Que às vezes você fica observando para ver se tem algum tipo de problema. Cara, se tiver uma boneca e um carrinho, eles tiverem vontade de brincar com a boneca, vai brincar com a boneca. Sim, eles não estão preocupados porque a boneca é de menina. Então, assim, o exemplo que eles têm é o melhor que a gente pode passar, assim, é de não ter nenhum tipo de referência em relação a isso. E assim, né, a gente tem que ressignificar tudo o que acontece, né? E com muitas aspas, lógico. O aspecto positivo desse ocorrido é que você também pôde conhecer a fundo uma dor, uma realidade de muita gente. Não tenha dúvida. Né? E entender o quanto é estrutural tudo isso. Mas muito, não tenha dúvida, com certeza. E muita gente replica falas que, mas agora é mimimi, que chatice tá o mundo, não posso falar mais isso. Não pode, porque a gente entende o quanto isso interfere diretamente numa vida inteira de uma pessoa. Né? Aí você começa a fazer os recortes, você percebe o quanto oprime algum tipo de fala. Com né? certeza, não, com certeza, sim. Eu costumo falar que, no final das contas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque, assim, serviu para abrir uma visão que eu tinha, mas que, cara, eu falei, sabe assim, como que era um cara que, teoricamente, defendia, pude passar a ser o cara que fez a besteira, sabe assim? Então, assim, mesmo às vezes sem intenção, assim, então, assim, pra mim, claro que toda a parte ruim que aconteceu, né, assim, na minha vida, na minha carreira e tal, cara, isso aí é segundo plano, mas assim, não precisava ter sido assim, né, às vezes eu penso, mas, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida pra um monte de coisa, sabe, assim, pra abrir sua mente, pra fazer aprender, pra melhorar como pessoa, pra poder dar mais exemplos ainda pros meus filhos, pra afastar as pessoas que... não, é minha amiga, sabe, assim, ou oportunistas. Então, assim, cara, de tudo, assim, foi... Hoje, se eu puder tirar, assim, foi um baita de um episódio positivo. Entenda, né? Não foi um episódio positivo, não gostaria de repetir o que tivesse acontecido, nada disso, mas foi uma coisa que realmente... gerado. Demais. Não só pra mim, pra todo mundo que eu consegui impactar depois, porque... Eu consegui abrir os olhos das pessoas que, poxa, se comigo, que sempre foi um cara chato em relação a isso, que brigava por conta disso, contra, né? Não. Aconteceu comigo, imagina pro pessoal que fazia a brincadeirinha que eu desaprovava. Então, sabe assim, muita gente, eu acho que, sim, se eu conseguir fazer uma ou outra pessoa pensar e melhorar, já, sabe, assim, é uma coisa assim que é importante. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que xingou, que ameaçou, que o cara tá pouco preocupado se é de verdade ou de mentira. Como se ele quer só usar aquela oportunidade ali para... Com certeza. Infelizmente, tem muito disso propagar também, né? mal, né? A pessoa... Tem muita gente ruim, né, cara? Sim. Tem muita gente ruim. Sim. A gente tem que proteger e educar os nossos filhos para isso. Bom, e o que fica, né? Não basta a gente ser
não ser racista. A gente tem que ser antirracista. Perfeito. E a partir desse episódio você começa a entender, né? Eu não sou racista, mas a partir de hoje eu sou antirracista. É isso. É isso que é o bacana. É isso.